Que é exatamente, a gente está tentando responder aqui, se foi suficiente o 2-0, se está de bom tamanho, se pesou o cansaço dos duelos da Copa do Brasil, e isso vai ter impacto direto também no clássico contra o Botafogo, os times ali disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Você achou bom? Porque assim, a gente pode falar de performance. Também não acho que o Flamengo tenha jogado mal, mas faltou gol para dar essa tranquilidade, né? Olá, Joana, Grafite, Martim, quem nos acompanha. Eu entendo que já há algum tempo existe um rigor, na minha concepção, exagerado em relação ao Flamengo. Para mim, o time brasileiro que jogou mal nessa semana Libertadores foi o São Paulo. E não vejo a mesma repercussão, mas aí cai naquela coisa, a mesma é o indignação. elenco mais caro, é o melhor elenco. Não, mas assim, esse elenco mais caro, o melhor elenco, não fez a melhor das suas partidas, mas jogou para construir um placar maior. Poderia ter construído um placar maior. E aí você tem uma série de outros fatores. Perdeu um jogador importantíssimo, não só no jogo, como na temporada, que é o Pedro, que foi substituído por um jogador que ainda não conseguiu se reconectar com alguém que ele já foi. O Gabriel de hoje é completamente desconectado do Gabriel que nós vimos em várias temporadas do Flamengo, e imagino que até o próprio Gabriel reconheça entre as pessoas mais próximas que está faltando alguma coisa. Agora, foi um Flamengo agressivo. Levou 2 bolas na trave do Bolívar. Levou porque se expôs, levou porque atacou, levou porque estava lá na frente, buscando a vitória. O Varela teve uma ótima atuação, o Arrascaeta se movimentando, o Luiz Araújo, que é um jogador que durante bom tempo foi subestimado no olhar do Flamengo, era olhado como, esse Luiz Araújo, esse cara não serve. É um jogador de uma regularidade impressionante, e se você fizer um levantamento, os momentos de jogos em que ele vai lá e faz gols, ele está presente. Então, o que o Flamengo, se é suficiente, isso você não pode chegar e dizer assim, está classificado, não vai dar. Primeiro, tem 2-0 de vantagem. Tem 2-0 de vantagem. O maior adversário do Flamengo na próxima quinta-feira vai ser a altitude, não vai ser o Bolívar. O Bolívar tem um time com prazo de validade para técnica, uma equipe bem organizada, mas com prazo de validade para técnica, e é óbvio que o jogo do Flamengo, ele pedirá uma outra estratégia. Agora, o Grafite trouxe também uma coisa muito interessante, porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas não escutam o que elas falam. E isso é uma prática. Você não escutar o que você fala, aí você se transforma em alguém extremamente contraditório. Para traduzir, quando você chega e diz que agosto é um mês terrível para quem tem ambição no futebol brasileiro, agosto não é um mês ruim para quem não tem ambição no futebol brasileiro. O clube que não tem ambição no futebol brasileiro, agosto é um mês como outro qualquer. Agora, clube que tem ambição, no caso do Flamengo tem, o Botafogo tem, o Palmeiras tem, o São Paulo tem, o Galo tem, o Furacão tem. Clube que tem ambição, agosto é um mês terrível. Porque cansa, porque desgasta fisicamente, mentalmente. Aí a gente reconhece tudo isso, mas na hora de analisar a gente diz assim, mas tá jogando mal? Não tem desempenho. Mas como é que tá jogando mal? Poxa, mas peraí, você não está dizendo que agosto é um mês terrível? Os clubes terminaram ontem a primeira perna, concluíram a primeira perna das oitavas de final da Libertadores, e Flamengo, São Paulo, vou falar só dos clubes que estão na Libertadores, Galo, Furacão, Grêmio e Fluminense saíram. Mas Grêmio e Fluminense estão na Libertadores, do Furacão. Saíram da Copa do Brasil. Eles não sabem contra quem vão jogar na Copa do Brasil, quando será o jogo. Não sabem onde. Entende? Não sabe se joga primeiro fora, primeiro dentro. Olha só que loucura. Porque o torcedor, por exemplo, que quer apoiar, né? Também não sabe. Não, então, ele quer comprar uma passagem antecipada. Sim, não pode. Porque é muito caro, mas porque assim, na hora ele não consegue se planejar também. Aí a gente fica falando que o mês desgasta para quem tem ambição, né? Para quem inicia a temporada investindo, e esses investimentos só têm um objetivo, conquistar títulos. Então você não sabe até agora contra quem você vai jogar na próxima fase da Copa do Brasil e se o seu primeiro jogo é em casa ou fora. Entende? Você não sabe, você não tem a menor ideia. Não é que esses jogos vão ser em novembro. Não, esses eles jogos vão vão ser ser no final do mês.
Pelo que eu sei, no final do mês ou no início de setembro. A data, eu tinha até separado os confrontos da Copa do Brasil. As datas? Não, é logo. É bem perto. As datas seriam 28 de agosto e 12 de setembro. Aí tem uma coisa, hein? Eliminatórias seriam de 2 a 10. Então e acaba assim. batendo também, porque o cara que tá disputando a Copa do Brasil e vai pra seleção, né, PC? Ele vai estar cansado. Então, é isso que o Grafite tocou assim, revelador de que as pessoas não escutam o que elas falam. Elas falam do calendário, elas falam que o calendário é massacrante. E aí, quando uma equipe não corresponde à expectativa, porque eu não acho que o Flamengo ontem jogou mal, para mim o Flamengo ficou distante do que ele pode ser realmente, com o elenco que você tem, mas não é o Flamengo que está ficando distante. Há quanto tempo o Palmeiras não faz um jogo que você diz, poxa, esse é o Palmeiras, não é? Por quê? Porque fez contra o Botafogo, perdeu pelo Campeonato Brasileiro, fez um jogo bom. Foi no 17 de julho, então, faz um mês já. 17 de julho. É impossível. Então, mas ninguém escuta o que fala. Então, aí ignora-se exatamente isso. Nós estamos passando por um mês massacrante, onde o Flamengo, esse tão criticado Flamengo, eu não estou dizendo que não tem que criticar, estou dizendo que eu vejo um exagero na crítica ao Flamengo. O Flamengo, para mim, ontem não jogou mal. O Flamengo pode render muito mais, mas o fato de ele poder render muito mais não significa que ontem ele tenha tido uma péssima atuação ou significa que o trabalho do Tite é um trabalho ruim. Não acho. Não é? Agora, esse clube que está nas 3 competições, sendo que ele domingo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ele obteve uma vantagem de 2 gols no seu primeiro confronto na Libertadores e ele se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Eliminando o Palmeiras. Eliminando o Palmeiras. Não qualquer rival. Esse clube não sabe com quem ele vai jogar na última semana de agosto. Então, e ele não sabe se vai jogar no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro na última semana de agosto. Está sendo cobrado para ter bom desempenho e boa performance. E é impossível você cobrar bom desempenho e performance dos atletas. Vou entrar do lado dos atletas agora. Os caras não conseguem jogar 100%. O jogador vai na dividida meio, os caras não conseguem. Quarta e domingo, descansar, se recuperar para jogar em alta intensidade, alto volume, por mais que seja 2 a 0, tirar 2 a 0 é difícil, na Libertadores é difícil tirar 2 a 0. Pois é, a vantagem não é ruim. Então, tem altitude, aquela coisa, mas é o Flamengo e é o Bolívar. Vamos relativizar as coisas. Então, o melhor elenco, sim, o Bolívar não tem, mas é muito equilibrado. Essa fase da Libertadores é equilibrada em todos os aspectos. O Grafite tem me chamado a atenção, um dos melhores jogadores do Flamengo, não sei se vocês concordam, além do Pedro, eu acho que o crescimento do Gerson é um negócio de seleção brasileira. Tá? Não sei o que vai nortear a cabeça do Dorival, eu temo muito essa dificuldade, às vezes, de chamar jogador que atua no Brasil, por entender que o mercado europeu é o mercado de ponta, é a primeira prateleira do futebol brasileiro, é a elite do futebol mundial, mas você não pode desprezar o que o Gerson tem feito. Agora, os 2 últimos jogos do Flamengo, o Gerson, quando termina o jogo, quando o árbitro apita e a câmera fecha nele, ele está acabado. Porque ontem ele ainda se sacrificou, foi jogar atrás. Isso, porque ele é um jogador com uma capacidade de articulação, de doação dentro da partida impressionante. Então, esse jogador está esgotado. E é jogador que atua de uma forma intensa o tempo inteiro. Ele não tem meio termo no jogo. Ele não tem uma hora que ele para respirar. Não, ele está o tempo inteiro ali. Mas a grande maioria fica administrando dentro da partida. A gente vê que os jogadores não conseguem mais aquela intensidade dos 90 minutos. Vai, 15 minutos. Né, Grafa? 15 minutos. Vai 15 minutos, segura 15. Porque hoje a gente acompanhando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a gente vê mini-jogos dentro dos jogos, né? Sim. Porque um time domina 15 minutos, daqui a pouco o outro domina 15 minutos, daqui a pouco volta para o domínio. O jogo está assim, porque os jogadores estão administrando, porque não dá. Chega agosto, os caras já estão com 50 jogos na temporada, a grande maioria dos clubes do Brasil. Já estão com vão terminar com 70 e pouco. 79, 80. Na semifinal da Eurocopa, o departamento médico da Inglaterra estava monitorando o Bellingham porque ele fez 45 jogos na temporada. Pois é. Esse é o então, futebol brasileiro. Se a gente parar um pouco e ouvir o que a gente diz, a gente vai ter uma facilidade de compreender determinadas questões. A queda de rendimento. Se a gente fala que o calendário é ruim e que o mês de agosto é o ponto alto desse calendário massacrante, a gente vai ter que entender também por que às vezes o desempenho cai. Porque senão a gente fica parecendo, e parece,
me dá a impressão que se ignora que estão nos ouvindo. Porque se eu digo que agosto é massacrante, de um calendário devastador, e principalmente para clube que tem a ambição de disputar títulos, eu não posso querer que em agosto todos os jogadores e todos os times estejam o tempo inteiro no alto. Não há como. Mas como a gente não escuta o que a gente fala, a gente fica... As grandes exibições acabam sendo exceção, né? O Flamengo contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã, o 2-0. Jogou muito bem. Foi talvez o melhor jogo do Flamengo do ano, um dos melhores jogos do Flamengo do ano. E aí a gente quer que repita sábado, repita quarta, e a volta em São Paulo foi uma das melhores atuações do Palmeiras. E o inverso também, né? Um dos piores do Palmeiras. O fator aqui. campo muda isso, mas é interessante isso. E entrando naquilo que você falou, da rodada final de semana do Campeonato Brasileiro. Esvazia a rodada do final de semana do Brasileiro. Há um outro detalhe, volto a dizer, quem mais bem trabalha isso no futebol brasileiro é o Abel Ferreira, mas isso foi falado pelo Arthur Jorge após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2-1 quarta-feira. O Abel voltou a tocar e ontem o Tite tocou na coletiva. O Rogério já tocou nesse assunto também. O lado mental, né? Tem uma hora que você está saturado. Experimenta ficar 1 mês e meio num hotel, todo dia descendo para tomar café da manhã ali. Tô assim, PC, tô assim. Tem uma hora que você não vê mais graça naquele café da manhã. Eu tô assim. E o café da manhã é bom, mas você não vê mais graça. Então você experimenta alguém que tem que estar competindo o tempo inteiro no nível máximo, porque a ambição da camisa que ele veste é essa. Só que é humanamente impossível. Nós vamos agora para a semana que vem, a segunda perna das oitavas de final da Libertadores, com o Palmeiras jogando com o São Paulo, o Botafogo jogando com o Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro no meio, né? No meio. Uhum. No meio do caminho tinha um Campeonato Brasileiro, no meio do caminho. Pois bem, você tem que entrar em campo domingo com o seu nível de concentração em alta. E na quarta-feira que vem, eu estou falando desse, porque terça tem o Flu recebendo o Grêmio, o Galo recebendo o São Lourenço, você tem que estar com o seu nível de concentração em alta. Você conhece alguém que consegue manter esse nível de concentração elevado o tempo inteiro? E olha os desafios e olha as consequências que uma eliminação traz. Então, eu acho que agora os técnicos, o Tite, o Arthur Jorge, o Abel Ferreira, o Milito, eles vão trabalhar muito mais aqui do que no pé. Não tem nem tempo para treinar. Eles vão trabalhar muito mais. O Botafogo ganhou do Palmeiras o primeiro jogo. Está decidido? Não, não está. O Botafogo tem uma boa vantagem. O Flamengo ganhou ontem por 2-0. Está decidido? Não, não está. Mas a vantagem do Flamengo é boa. Agora, ela tem que estar muito bem trabalhada aqui. O nível de concentração, ele tem que ser muito elevado. E, ao mesmo tempo, o que você tem, paradoxalmente? Você tem um esgotamento mental. Tudo isso acontece em agosto, porque não adianta, mas Vossa Excelência, os campeonatos estaduais, a prioridade de tudo, nós vivemos pelos campeonatos estaduais. E o resto a gente espreme, põe um monte de jogo em agosto, julho, soca tudo aí em poucos meses. Isso é outra coisa que os clubes deveriam pensar, e aí já não são mais jogadores e técnicos, estou falando de dirigentes, eles deveriam pensar o seguinte: eles investem no início da temporada, quando tem uma janela, investem na segunda janela, para que os seus elencos sejam competitivos e possam ser ambiciosos na disputa de título. Pois bem, eles precisam então entender que tudo isso só vai acontecer de uma melhor maneira, se por acaso houver um espaço para recuperação, para trabalho, para regeneração, para todas essas coisas. Senão, o que está acontecendo? Quem é ambicioso no futebol brasileiro passa por um bom período sendo punido pela sua ambição. E ninguém pode ser punido. Quem performa mais no futebol brasileiro, quem ganha mais títulos, quem consegue chegar mais, sempre é punido. Pois é, e isso está errado. O brasileiro que ganha a Libertadores agora vai jogar muito. Fala, galera, mais um vídeo aí pra vocês. Pode curtir, comentar, compartilhar. Quem não for inscrito, se inscreva. Vídeo aí do Sport TV, da seleção.
analisando e comentando a vitória do nosso Mengão. Agora vamos com tudo pra cima do Botafogo. Qualquer momento eu boto outro vídeo aí pra vocês, beleza? Abraço.